E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje vamos desvendar os mistérios do Espírito Santo. A gente recebeu um material incrível sobre esse tema central da fé cristã e vamos explorar tudo isso juntos. É para entender de vez, sabe? Mesmo se você não for teólogo. Pois é, o material é bem completo, viu? Fala sobre a natureza do Espírito Santo, os papéis que ele desempenha, o significado bíblico, tem muita coisa pra gente desvendar. Show. Então, bora começar? Que tal a gente ir direto para um dos conceitos mais importantes da teologia cristã? A Trindade Divina. A fonte explica que o Espírito Santo é um terço dessa Trindade, coigual a Deus Pai e a Deus Filho. É um conceito que causa bastante curiosidade, né? Muita gente se pergunta como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo, mas a fonte deixa claro que a Trindade é um mistério da fé, algo que desafia a nossa lógica humana. E por falar em desafiar a lógica, a fonte também quebra aquela ideia de que o Espírito Santo é só uma força abstrata, tipo uma energia universal. É isso aí. O material usa umas descrições bem interessantes para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa com vontade própria, capaz de sentir e se comunicar. Ele fala, ele ensina, ele pode ser entristecido. É como se a gente tivesse que rever a nossa forma de enxergar o Espírito Santo, né? Em vez de uma força impessoal, ele é apresentado como um ser com quem a gente pode ter um relacionamento real. Exatamente. Isso fica ainda mais evidente quando a gente analisa os papéis que o Espírito Santo desempenha na fé cristã. E a fonte descreve esses papéis com muitos detalhes, né? Tem muita coisa pra gente comentar. Verdade. É desde a salvação, atuando como ponte entre Jesus e os crentes até a regeneração espiritual, criando uma nova natureza dentro dos fiéis. Nossa, é muita coisa mesmo. E tem mais. A fonte fala sobre o Espírito Santo como um agente de transformação. Ele nos consola quando as coisas estão difíceis, nos guia nas decisões, nos convence do pecado e nos impulsiona para a santidade. E não podemos esquecer do papel do Espírito Santo em capacitar os crentes para servir na igreja, né? A fonte menciona os dons espirituais, que são habilidades especiais que ele concede para fortalecer a comunidade e expandir o reino de Deus. É como se ele distribuísse superpoderes entre os cristãos, sabe? Cada um com uma ferramenta específica para contribuir para o bem de todos. E essa diversidade de dons é fundamental para que a igreja funcione bem. Interessante essa ideia dos superpoderes. Mas e aí, como a gente descobre qual é o nosso dom? A fonte dá alguma dica? A fonte sugere que a gente precisa se conhecer bem, orar bastante e observar nós mesmos. Prestar atenção nos nossos talentos, nas coisas que a gente gosta de fazer e principalmente na direção do Espírito Santo. É como se fosse uma busca em conjunto, né? Deus nos guiando através do Espírito Santo e a gente se esforçando para seguir essa direção. Exatamente. E essa busca pode ser uma experiência incrível, sabia? Descobrir os seus dons e usá-los para servir a Deus e ao próximo é uma das coisas mais gratificantes da vida cristã. E sabe o que mais me chamou a atenção nesse material? A forma como ele usa a linguagem figurada da Bíblia para falar do Espírito Santo. Verdade, tem metáfora pra tudo quanto é lado. Vento, sopro, fogo, água, pomba. Fiquei até um pouco perdido com tanta imagem. Pois é por um bom motivo, sabe? Essas metáforas ajudam a gente a entender melhor esse conceito que é tão abstrato. É como se cada imagem fosse uma peça de um quebra-cabeça. Juntas, elas formam um retrato mais completo do Espírito Santo. Faz sentido. Mas me explica uma coisa. Não. Qual é o significado da metáfora do vento? O vento é algo que a gente não vê, mas sente, né? A gente percebe a força dele, a presença. Ele pode ser uma brisa suave ou um vendaval que arrasa tudo. Da mesma forma, o Espírito Santo é invisível aos nossos olhos, mas a ação dele é real, poderosa. Tanto na vida de cada um, quanto na história da humanidade. A fonte cita aquele episódio de Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos com um vento impetuoso, e eles começaram a falar em outras línguas. É uma imagem bem forte da transformação que o Espírito Santo pode causar. Exato. E a fonte também relaciona a metáfora do vento com a criação do mundo. Lá no livro de Gênesis, a gente lê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É como se o vento do Espírito Santo tivesse dado vida ao universo, trazendo ordem no meio do caos. Nossa, que interessante. A fonte está nos mostrando que a ação do Espírito Santo vai além da nossa vida pessoal, né? Ela está presente desde a criação do mundo. É isso aí. E tem mais. A fonte também explora a metáfora do sopro, que está ligada à ideia de vida. Deus soprou o fôlego de vida em Adão, e é o Espírito Santo que nos dá uma nova vida espiritual em Cristo. Seria como dizer que o Espírito Santo é o nosso oxigênio espiritual. Boa analogia. E a fonte usa um exemplo incrível para ilustrar essa metáfora. A visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Era um monte de ossos, representando um povo sem esperança, sem vida. Mas quando Ezequiel profetizou, o Espírito de Deus soprou sobre os ossos. E eles se juntaram, se cobriram de carne e se levantaram. Formaram um exército enorme. Uau!
Que imagem poderosa. A fonte está mostrando que o Espírito Santo é capaz de trazer vida onde só existe morte, de restaurar o que está destruído. É isso mesmo. E a fonte também destaca que a metáfora do sopro nos lembra que a gente precisa estar sempre se renovando espiritualmente. A gente precisa respirar o Espírito Santo para ter uma vida plena em Cristo. E a pomba. Essa metáfora sempre me intrigou. Qual o significado do Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba lá no batismo? A pomba é um símbolo bem antigo de paz, pureza e do próprio Espírito Santo. No batismo de Jesus, a pomba representa a confirmação de que ele é o Filho de Deus e a unção para a missão que ele tinha pela frente. A fonte também fala que a pomba, com toda a sua delicadeza, nos ensina sobre a natureza do Espírito Santo, né? Ele não nos força a nada, mas nos conduz com amor e gentileza. Exatamente. E a fonte vai além, explorando outras metáforas, como a água, que simboliza purificação e novo nascimento, e o fogo, que representa o poder transformador do Espírito Santo. Mas a fonte também deixa claro que, por mais rica que seja a linguagem figurada, ela nunca vai conseguir explicar totalmente o mistério que é o Espírito Santo, né? Sim, as metáforas nos dão alguns vislumbres do Espírito Santo, mas ele continua sendo um mistério que a nossa mente não consegue compreender totalmente. E como saber se a gente está mesmo sentindo a ação do Espírito Santo na nossa vida? A fonte diz que o Espírito Santo produz frutos em nós. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a gente está cultivando essas virtudes, é um sinal de que estamos abertos para a ação dele. Então, os frutos do Espírito Santo seriam como provas de que ele está presente em nós. Isso aí. É claro que a ação do Espírito Santo se manifesta de forma diferente em cada pessoa, mas a presença desses frutos é um bom indicador de que estamos no caminho certo. E para a gente se aproximar ainda mais do Espírito Santo, a fonte sugere a oração, a leitura da Bíblia e a meditação. Exatamente. São práticas que abrem nosso coração para a ação do Espírito Santo. Através delas, ele pode nos guiar, nos transformar e nos capacitar para viver uma vida mais plena em Cristo. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso mergulho. Então fiquem ligados, pessoal. Vamos explorar essas práticas e descobrir como elas podem nos aproximar do Espírito Santo. De volta para finalizar nosso mergulho no mundo do Espírito Santo. Já passamos pela natureza divina, os papéis importantes na fé cristã e até as metáforas. Agora a pergunta é, como a gente se conecta de verdade com ele? A fonte dá 3 caminhos para isso: a oração, a leitura da Bíblia e a meditação. Se a gente fizer essas coisas com sinceridade, sabe? Abre um canal direto com o Espírito Santo. Começando pela oração, então. A fonte meio que pede para repensarmos como a gente se aproxima de Deus, né? A gente costuma fazer uma listinha de pedidos, né? Tipo um monólogo para cima. Mas a fonte lembra que a oração de verdade é um diálogo, uma conversa de perto com Deus. E como em toda conversa, a gente precisa saber ouvir, né? Mas e aí como a gente reconhece a voz do Espírito Santo no meio de tantos pensamentos? A fonte diz para prestar atenção nos sussurros dele. Às vezes é um versículo que toca o coração, uma intuição, um conselho que faz sentido, ou uma sensação de paz, sabe? É como se a gente tivesse que treinar os nossos sentidos espirituais, né? Para perceber a presença e a direção do Espírito Santo. Exatamente. E a gente consegue isso praticando a oração. Quanto mais a gente conversa com Deus, mais fácil fica reconhecer a voz dele. E a leitura da Bíblia. Qual o papel dela nessa história de se conectar com o Espírito Santo? A fonte fala que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Espírito Santo. É ali que a gente encontra a história do relacionamento de Deus com a gente, os ensinamentos, as promessas, a vontade dele. Então, lendo a Bíblia, a gente meio que entra na mente de Deus, né? Entende os planos e os propósitos dele. Sim. E o Espírito Santo age como um guia, iluminando a nossa mente para a gente entender o que a Bíblia está dizendo e aplicar na vida. A fonte sugere que a gente leia a Bíblia com humildade, pedindo para o Espírito Santo ajudar a gente a desvendar os mistérios, né? Isso, a leitura com calma, sabe? Meditando e orando ajuda a gente a absorver a riqueza da palavra de Deus e ser transformado por ela. E a meditação, como ela entra nessa conexão com o Espírito Santo? A fonte fala que a meditação é um momento de paz, de olhar para dentro, a gente silencia os barulhos de fora e se concentra na presença de Deus. No mundo tão agitado, é difícil ter esses momentos de quietude, né? É verdade. Mas a fonte incentiva a gente a criar esses momentos, sabe? De E é. propósito. Para deixar o Espírito Santo falar com a gente na calma. E o que a gente deve meditar? A fonte dá alguma dica. Pode ser um versículo da Bíblia que marcou a gente, as características de Deus, uma situação difícil que estamos passando, ou até a beleza da natureza. O importante é estar presente no momento, buscando essa conexão com Deus. É como se a meditação fosse um mergulho em águas profundas. A gente encontra paz para a alma e se aproxima da fonte da vida. Perfeito.
A fonte ainda fala que a meditação traz uma paz que a gente não consegue explicar, a alegria da presença de Deus e força para enfrentar os desafios. Então a gente viu que aprofundar o relacionamento com o Espírito Santo é uma jornada incrível, cheia de descobertas e transformações. É um convite para viver uma vida guiada por Ele, sentindo o amor de Deus de forma plena e vivendo em harmonia com a vontade dele. Que a gente consiga colocar em prática tudo que a fonte ensinou, né? Se dedicar à oração, à leitura da Bíblia e à meditação, abrindo espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida. Que essa busca por Deus, guiada pelo Espírito Santo, seja constante na nossa vida, levando a gente para uma vida plena e abundante em Cristo. E assim a gente termina nosso mergulho no mundo do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Até o próximo episódio do The Deep Dive. Até a próxima!